Então aqui, a gente tem que entender que a pá tem 3 eixos. Um eixo vertical, esse eixo tem a ver com avanço e recuo. Avanço e recuo, que é exatamente aquilo que eu falei que a gente não quer que aconteça, da pá avançar ao redor do eixo dela. Quando a gente deixa isso acontecer, a gente põe um damper. Ela pode acabar avançando, porque com o batimento para cima, o centro de gravidade se aproxima do eixo de rotação, isso faz com que ela acelere em relação ao resto, então ela pode acabar avançando, essa pá pode acabar recuando, então isso ocorre ao redor de um eixo que está aqui, que é o eixo vertical. No caso dessa aeronave aqui, né, desse modelo, é um parafuso, tá? Então esse parafuso aqui que está solto, não está preso, né? Então não permite muito o avanço e o recuo. Mas esse eixo ele está aqui, tá? Aí nós temos um eixo, vamos ver qual que nós vamos trabalhar primeiro. Um eixo transversal, que é um eixo de batimento. Então tem aqui um eixo que vai permitir o batimento ou não. Aqui na verdade está torcendo, né? Não é isso. Então nós vimos esse eixo transversal nas aulas, nos slides anteriores, né? Então, o eixo transversal é o eixo do batimento, esse eixo aqui. E nós até falamos de deslocar esse eixo acima do plano de rotação para diminuir o efeito de Coriolis. E por fim, nós temos o eixo longitudinal, que é o eixo que vai aqui de fora a fora da pá, ao redor do qual a gente tem o passo. Então, ao redor de cada eixo a gente tem um movimento. São 3 movimentos, então, que a pá pode ter. Primeiro movimento, tem que ter, todos têm, passo, ao redor do eixo transversal, longitudinal, desculpa. Eixo longitudinal, ao redor dele, nós temos o movimento de passo. Toda a pá tem que ter. Eixo vertical, ao redor do qual nós temos um movimento de avanço e recuo. Esse é um eixo vertical, é um eixo por pá. Ok? Então, avanço e recuo. Alguns rotores vão permitir o avanço e recuo, outros rotores não. É melhor que permita e tenha um damper do que não permitir. Se não permitir, facilita a construção do rotor. Entretanto, a gente vai ter esforços estruturais aqui, porque a gente vai ter que fazer um negócio aqui que não permita esse avanço e recuo. Tá? E temos o eixo transversal, ao redor do qual, imagina um eixo aqui no meu dedo, ao redor do qual, um eixo transversal, ao redor do qual a pá faz um movimento de batimento. Também não é todo o rotor que permite o batimento. Só que aí nós vamos ter o problema da dissimetria de sustentação. Tudo bem? Então, pessoal, muito importante isso. Pergunta de prova. A pá, ela vai ter 3 movimentos principais. Movimento de passo ao redor do eixo longitudinal, movimento de batimento ao redor do eixo transversal e movimento de recuo ou avanço ao redor do eixo vertical. E aí existem 3 tipos de rotores e cada um deles vão permitir ou não determinados tipos de movimento. Vamos lá. Antes da gente ver, vamos só ver essa imagem aqui que é muito interessante, que ela permite, né, a gente entender um pouco melhor. Então, ó, nós temos um eixo de batimento transversal que vai permitir subir e descer. Nós temos um eixo aqui de arrasto que vai permitir o avanço ou recuo. E temos um eixo aqui que vai permitir, através da haste de comando, a mudança de passo. Olha aqui, ó, o pitch horn e o pitch link, né, que é essa haste de comando. Isso aqui vai fazer, vai permitir esse movimento aqui, né, de rotação. Ao redor deste eixo aqui, que também é chamado de eixo de arrasto, vai permitir o movimento de avanço ou recuo. E ao redor do outro eixo, último eixo, que é esse eixo aqui, vai permitir o movimento de subida ou descida, que é o batimento.